Nós saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Saudamos os presentes e saudamos também aqueles que porventura estão acompanhando pela internet. Esse é um momento bem especial que temos durante a semana, que é o momento do nosso culto de doutrina. É um estudo bíblico expositivo que nós temos feito, e também um momento de intercessão. Aqui também nós clamamos a Deus, pedindo a Ele que dispense o seu cuidado sobre as nossas vidas. Nós vamos orar nesse instante, e eu gostaria de pedir que os irmãos se coloquem em pé. Nós vamos orar ao Senhor, e após a oração nós cantaremos um hino ao nosso Deus, e já estaremos meditando na palavra do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia que Tu nos deste, pelos livramentos que nós fomos alvos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado. Nesse instante, Senhor, nós apresentamos a Ti a intenção do nosso coração, uma intenção de Te adorar, de reconhecer que Tu és Deus. Nosso Senhor, cuida de nós e dá-nos a Tua palavra neste dia, Senhor. Que tudo que façamos possa ser do Teu agrado. Oramos assim, no nome de Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Vamos cantar esse hino, mesmo assentados, como os irmãos estão. O hino de número 6, do cantor cristão. Hino de número 6, glória ao Senhor. Pode soltar, por favor, Marissa. Nosso Pai do céu, tributa lábio, glória e louvor a Cristo, teu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem prostro eu, glória ao Senhor. Graças a Deus. Os irmãos observaram, sejam bem-vindos, os que estão chegando. Os irmãos observaram a letra deste belo hino, não é? É um hino que representa um tributo à Trindade, assim como o número 1 também do cantor cristão, falam a respeito da Trindade, não é? Ao nosso Pai do céu tributa lábio meu, glória e louvor.
Segunda estrofe, louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus, o Deus Filho. Terceira estrofe, Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti, o Deus Espírito. E a última estrofe, louva a Trindade, louvemos com ardor, com gozo e com fervor o Trino Deus. O Trino Deus. É um hino muito belo. Nós gostaríamos inclusive de encorajar o grupo de louvor a aprender, para que possamos cantar dominicalmente também os nossos belos hinos do cantor cristão. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 7, tendo em vista que na última terça-feira nós somente apresentamos algumas características desse importante evangelho, que é o Evangelho segundo Lucas, o médico amado. Nós vamos então ler esses versículos, vamos também trazer algumas rápidas particularidades, somente para a gente não perder de vista essas características, até porque tem alguns aqui que não estavam aqui, ou não estiveram aqui na última terça, e nós rapidamente estaremos recapitulando algumas informações, e já estaremos na exposição desse importante evangelho, tá bom? Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, nós leremos os versículos de 1 a 7, e estaremos já aprendendo mais da palavra de Deus. Visto que muitos houve que se empenharam, ou que empenharam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Amém. Amém? Vamos lembrar aqui de algumas coisas. Vamos lembrar quem foi Lucas, não é? Lucas foi um médico grego, tá certo? Um médico que não era judeu. O único escritor do Novo Testamento que não era judeu foi Lucas. Lucas não foi apóstolo, na verdade ele foi discípulo dos apóstolos. Ele aprendeu com os apóstolos, especialmente com o apóstolo Paulo. Lucas escreveu não aquilo que ele contemplou com os olhos, mas ele escreveu como resultado de uma pesquisa científica, tá certo? Porém, os seus escritos são palavra de Deus. Vale então até uma grande lição, né? Aquilo que nós estudamos também pode ser inspirado por Deus, tá? Também pode. Então não é pecado nós estudarmos e procurarmos investigar se aquilo que nós estamos aprendendo é de acordo com as Escrituras. Deus também nos leva e é engrandecido através da pesquisa, do estudo. Lucas é uma testemunha disso, né? E como eu costumava dizer para os alunos lá do seminário, quando eu dava aula no seminário e também na faculdade teológica, os discípulos de Jesus passaram 3 anos estudando com Jesus, né? Era o seminário deles.
aprendendo ali com Jesus. Eles não foram de uma maneira voluntária simplesmente. Foram preparados e foram enviados ao campo para evangelizar. Então Lucas fez uma pesquisa, escreveu a Teófilo, não é? Filos é amigo, Theo é Deus, e aí há uma grande controvérsia, né? Uma dúvida, se Teófilo foi de fato uma pessoa, tá? Pode ter sido, ou se era uma alusão aos amigos de Deus, né? Theo é Deus, Filos é amigo, tanto que filosofia é amigo do conhecimento. Então Teófilo pode ser muito bem uma pessoa a quem Lucas se dirigiu, como também pode ser uma alusão a todos nós que somos amigos de Deus, tá certo? O Evangelho de Lucas e o livro de Atos, de uma maneira primária, no início, eram partes de um mesmo volume, tá? Então, o Evangelho segundo Lucas é o único que dá continuidade, tá certo? Ou que tem continuidade com o livro de Atos. Ambos foram escritos pelo médico amado, que é Lucas, e nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos a continuação do Evangelho. Lucas, então, quando o Evangelho de Lucas foi escolhido para fazer parte dos sinóticos, então eles separaram Lucas de Atos. Atos então passou a vir depois do Evangelho de João, tá certo? Na ordem do Novo Testamento, mas era um volume único, o Evangelho de Lucas e a continuação da igreja, que era justamente o livro de Atos dos Apóstolos. E quando é que o livro de Atos dos Apóstolos acaba? Na verdade, ele não acabou, né? Continua em nós, continua conosco. Então nós somos a continuação da igreja. Até afinal de contas, o livro de Atos dos Apóstolos é a história da igreja cristã, que permanece comigo, com você, com cada um de nós, tá certo? Então continua a história da igreja cristã. Eu gostaria de fazer uma releitura com os irmãos, para nós observarmos esse prefácio e também essa alusão a Zacarias e Isabel. Nós perceberemos nesse evangelho algumas particularidades. Algumas delas eu já declinei na última terça-feira. Nós encontramos algumas parábolas que nós não encontramos nas outras, algumas histórias que nós não encontramos, né? A história de Zaqueu, por exemplo, nós só encontramos em Lucas. A parábola do bom samaritano, do filho pródigo, nós só encontramos no Evangelho segundo Lucas. No entanto, nós também não encontramos algumas coisas que encontramos nos outros evangelhos. Lucas, por exemplo, não relata as bodas de Caná, tá? Lucas não relata algumas coisas que nós encontramos nos outros evangelhos, mas vale a pena. Parece que realmente Lucas fez um trabalho científico e ele escreveu aquilo que ele julgava ser mais importante para que a igreja fosse alimentada pelas boas novas, que é o Evangelho da Graça. Ele então começa da seguinte forma: visto que muitos houve que empenharam ou empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Quais foram os fatos? Logicamente, os fatos da vinda de Jesus, seu ministério aqui na terra, aquilo que ele fez, os seus ensinos, esses relatos que muitos fizeram, e nós bem sabemos que existiram outros evangelhos, inclusive além daqueles que estão no Novo Testamento. Então muita gente escreveu acerca dos fatos. O que ficou de fato foram os 4 evangelhos, não é? E posteriormente as cartas, os escritos, o livro de história, que é Atos. Mas o Lucas então fala: muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então muitas pessoas escreveram. Aí ele diz:
conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, ou seja, escreveram de acordo com o relato daqueles que foram testemunhas oculares, que viram, que vivenciaram tudo que aconteceu. Então, na pesquisa de Lucas, ele se empenhou em especialmente consultar aqueles que tiveram contato com Cristo, contato com o Senhor Jesus. Então ele fez essa opção, de estar com aqueles que estiveram com ele. Ele então continua, versículo 3: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Ou seja, Lucas entendeu que caberia o seu relato. Pareceu-me bem. E eu acho muito interessante isso, porque muitas vezes nós abrimos mão de oportunidades que nos são dadas, né? Então, às vezes a gente pensa, olha, eu tenho a oportunidade aqui de falar do amor de Deus, mas nós pensamos assim, mas essa pessoa já ouviu tanto, é melhor não falar não, eu não quero ser desagradável, né? Não, Lucas sabia que outros tinham feito já as suas próprias narrativas, porém, ele diz, pareceu-me bem falar também, é melhor pecar pelo excesso, é melhor continuar, é melhor repetir. Afinal de contas, as coisas boas precisam ser repetidas, ditas novamente, às vezes com detalhes diferentes, como é o caso do Evangelho de Lucas. Encontramos aqui detalhes que só pertencem a ele. Já pensou se nós não tivéssemos, Adriana, o Evangelho de Lucas? A gente não sabia da história de Zaqueu, a gente não conhecia a parábola do bom samaritano, a gente não conheceria o quê? Não conheceria a parábola do filho pródigo. Então, assim, pareceu-me bem. Quando eu me encontrar com Lucas, eu vou dizer, para mim também me pareceu bem, Lucas. Que bom que você escreveu, que bom que você insistiu, que bom que você fez essa pesquisa, esse relato. Lucas era um médico, então ele fez um trabalho bem feito, sem menosprezar outros. Por exemplo, João não era um literato, João era um pescador. Tanto que eu acredito que João até relutou em escrever, tanto que ele já escreveu nos anos 90, aliás, no ano 90, o seu evangelho já foi escrito no final do primeiro século. Ele entendeu que caberia também alguns relatos, e também, logicamente, conforme nós já estudamos aqui, como é um evangelho precioso, o evangelho segundo João. Então nós temos em Lucas a disposição de nos apresentar uma narrativa adequada, aquilo que ele julgou adequado ser colocado. Aí ele continua ainda, pareceu-me bem, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação, o que é que ele investigou? Investigou as coisas que já tinham sido escritas, investigou através de pessoas que tiveram contato ocular com o próprio Cristo, Ele teve, a gente percebe isso ao longo do nosso estudo, que o Evangelho de Lucas, ele teve uma forte influência do Evangelho de Marcos. Certamente, o Evangelho de Marcos foi uma das fontes utilizadas por Lucas para ter o seu Evangelho. Depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E vocês hão de perceber, todos nós iremos perceber, como esse evangelho é precioso, ele é organizado. Aí o versículo 4: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Todo o evangelho, irmãos, todo, não só o de Lucas, foi escrito nessa perspectiva, para que nós tivéssemos certeza da mensagem do Evangelho da Graça, certeza de que de fato o Evangelho é a boa nova de salvação. Todo o Evangelho.
Em outras palavras, os outros falaram a mesma coisa, tá? Porém se expressando de uma maneira distinta. Lembra do final do Evangelho segundo João, né? Quando ele diz assim: muitas outras coisas foram escritas, o Senhor Jesus realizou muitos outros sinais. Esses foram aqui registrados para que criais que Ele, Jesus, é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhas vida em seu nome. Então, em outras palavras, é isso que Lucas está dizendo. Ele está dizendo: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E como é importante que nós tenhamos certeza de que aquilo que representou a instrução recebida por cada um de nós é a plena verdade, é a verdade absoluta para a nossa vida. Nós nos deparamos constantemente com pessoas que já ouviram o Evangelho, mas ainda não têm essa plena convicção de que aquilo é a verdade necessária para a vida. E na verdade o Senhor Jesus é quem norteia toda a nossa trajetória de vida, não é? Irmão Sebastião. Não, ele não teve contato com Jesus. Ele não teve nenhum contato com Jesus, certo? Tanto que o seu Evangelho é resultado de uma pesquisa, tá? De um trabalho científico. Ele mesmo coloca isso, né? Ele foi discípulo dos apóstolos, e especialmente de Paulo. Ele esteve muito perto de Paulo, tanto que o apóstolo Paulo, no fim da vida, faz menção a ele, escrevendo a Timóteo, né? Quando ele pede a carta, pede os livros, pede os pergaminhos. Aí o apóstolo Paulo diz assim, que o médico amado está comigo. Ele está se referindo a Lucas, que esteve com Paulo até o fim, até o martírio, tá certo? Mas ele não teve esse privilégio, tá? Os outros tiveram, Mateus, Marcos, João, obviamente, mas o apóstolo, mas Lucas não teve não, tá? Eu acho que tirar, Marissa, eu repito, tá bom? Se alguém participar, porque senão vai quebrar muito tá bom? Quem fizer uma pergunta, aí eu repito a pergunta para que as pessoas que estão acompanhando possam também ter conhecimento. Então ele começa a falar a respeito de Zacarias e Isabel. Esse relato é um relato também que só há em Lucas. Esse relato ele é de grande importância porque toda a experiência da vinda do Salvador é marcada, tá? Pelos milagres, pelas intervenções divinas, pelas coisas que vão além das forças humanas. E nós vamos aprender algumas coisas através de Zacarias e Isabel. Quem era Zacarias, né? Quem era Isabel? Vamos aqui ver. Nos dias de Herodes, quem era o rei era Herodes, né? Lembra que perseguiu Jesus? A gente vai chegar lá também, tá? Nos dias de Herodes, fato histórico, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Algumas coisas importantes, vamos lá. Primeira, realmente Zacarias e Isabel fizeram parte da história. Eles existiram, eles estiveram lá, tá certo? Depois, a mulher, tá, que era filha de Arão, Isabel, era estéril. Ambos, e aí vai, eram justos diante de Deus, viviam irrepreensivelmente em
todos os preceitos e mandamentos do Senhor. No entanto, eram estéreis, né? Não podiam ter filhos. Ela era estéril. A grande verdade é que não é pelo fato de nós sermos pessoas piedosas que tudo na vida vai dar certo para nós. Não é. Tem muitas pessoas que, ao viverem alguma tribulação, querem atribuir ao pecado. O que é que eu estou fazendo de errado? Por que que eu vivo isso? Por que que eu não posso ter filho? Por que que eu não tenho um emprego melhor? Por que que as coisas não são como eu gostaria que fossem? Na verdade, porque nós vivemos em um mundo de aflições. O próprio Cristo nos preveniu em relação a isso. No mundo tereis aflições. As aflições, as tristezas, as decepções, os problemas são próprios de quem aqui vive. Existe um lugar onde ninguém tem problema aqui neste mundo, mas esse lugar é o cemitério. Se você for lá, você vai encontrar o nome de muitas pessoas, né? Nome de mundo, o dia que nasceu, o dia que morreu, e você não vai encontrar nenhum deles enfrentando qualquer tipo de problema agora. Mas enquanto nós aqui vivermos, nós enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos aflições, enfrentaremos situações adversas, algumas privações, né? Alguns sonhos não serão realizados. No caso aqui de Zacarias e Isabel, certamente eles queriam ter um filho, mas ela era estéril. Eles eram piedosos, e é interessante que no relato de Lucas, ele diz que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Pois não, Adriana? Sim. Sim. Isso. Isso. Pronto. Sim. Pois é, em todos. Isso. Eu fico imaginando, trazendo para os nossos dias de hoje, né? Zacarias, esse sacerdote, né? E sua mulher, trazendo para os nossos dias, eram pessoas que testemunhavam, que estavam nos cultos, que eram fiéis em tudo, que faziam tudo de acordo com a boa vontade de Deus. No entanto, enfrentavam dificuldades. Nós, às vezes, nos lamuriamos, não é? Por uma coisa ou outra que não nos acontece, ou que nos acontece, e não são do nosso agrado. E ao olharmos para a nossa própria vida, se fosse colocado aqui no telão os nossos pensamentos, né? Os nossos julgamentos, os nossos equívocos, as nossas ações e reações, né? Quantos imerecimentos nós teríamos? Aos olhos dos homens, Zacarias e Isabel, tá, tinham todo o merecimento para terem tudo do bom e do melhor. No entanto, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E Lucas faz esse relato mostrando que a intervenção divina é fundamental na nossa vida. Quantas pessoas piedosas já enfrentaram tribulações grandes? O apóstolo Paulo deixa muito claro, no final da vida, que ele tinha sérios problemas de visão. Então ele tinha dificuldades. Eu escrevo em letras garrafais aqui, não conseguia mais ler letra pequena. Então assim, nós passamos por dificuldades as mais diversas.
Eu costumo dizer que a diferença entre o crente piedoso e o ímpio não está em um passar dificuldade e o outro deixar de passar. Está na maneira como cada um enfrenta a dificuldade. Como é que nós temos enfrentado as nossas dificuldades? Como é que nós temos enfrentado algumas notícias não muito agradáveis que nós temos que receber? Como é que nós temos nos deparado com os problemas da vida, não é? Então, é sempre bom nós nos lembrarmos disso. Isabel e Zacarias eram pessoas íntegras, eram pessoas irrepreensíveis em tudo que fazia. No entanto, ela era estéril. Se para nós hoje isso é algo extremamente delicado, difícil, naquela época então, porque ter um filho representava algo muito precioso para uma família, não é? Era muito importante. No sábado passado nós recebemos um casal aqui em nossa casa e nós conversamos bastante, e aquele casal está tentando ter um segundo filho e não está conseguindo. Há muito tempo estão tentando, estão com médicos e os médicos já dando sugestões, já com investimentos caríssimos, e não estão conseguindo ter filho natural. E eles compartilhavam como eles gostariam. Eu já tive uma, porque ele já tem uma filha da idade da nossa, né, da Sofia. Então assim, nós não somos, mas por que não está vindo o segundo, já que estamos tentando há tanto tempo, não é? Então assim, a gente vê a aflição nela, a aflição nele, pelo desejo de ter um filho. Isabel e Zacarias não tinham nenhum ainda, né? Mas nós vamos ainda dar uma caminhadinha, porque essa próxima sessão, obviamente eu não vou terminar hoje, mas ela é de grande importância. Eu vou somente iniciar para deixar com os irmãos com o dever de casa, não é? Para estudarem até a próxima terça. Ora, aconteceu o quê? Exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Isso a Zacarias, estão acompanhando aí, né? Para Zacarias, que era sacerdote. Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor, o medo. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Cabe a observação que ambos já eram idosos, não é? No finzinho aqui do versículo 7, nós encontramos, sendo eles avançado em dias. A oração foi ouvida. Meus irmãos, quando a gente vê a oração sendo ouvida, dá uma alegria tão grande no coração da gente, né? Como nós nos sentimos bem. Como nos sentimos bem. No último domingo, após o culto, nós saímos com um casal e aquela irmã estava falando para nós da seguinte forma: pastor, eu tenho uma amiga e eu evangelizava para aquela amiga o tempo todo. Eu falava de Deus o tempo todo e ela não queria. Até que um dia ela disse: olha, você não tem outro assunto, tal, para de falar isso o tempo todo. Então eu resolvi parar de falar e passei somente a orar por ela. E eu orava por ela e não falava mais nada, só orava. Até que um dia ela me telefonou e disse: você não sabe o que aconteceu, eu sou uma crente, eu me converti,
tá? E a alegria que aquela irmã sentiu no coração, dizer, a oração foi ouvida, foi atendida. Foi isso que Zacarias ouviu do anjo: a tua oração foi ouvida. E essa expressão ouvida, né? Deus deu ouvidos à tua oração. O tempo é de Deus, a maneira é de Deus. Cabe a nós orar e confiar. Pastor, quanto tempo eu tenho que orar pelo meu filho? Enquanto você viver, meu irmão. Quanto tempo eu tenho que orar para minha esposa? Enquanto você viver. Quanto tempo eu tenho que orar para o meu cônjuge? Enquanto você viver. Quanto tempo eu tenho que orar para a conversão da minha família? Enquanto você viver. É o nosso papel orar. É muito curioso, porque o texto deixa claro que Zacarias e Isabel não desistiram, oravam. Tanto que o anjo faz questão de dizer, né? A tua oração foi ouvida, tá? Ouvida. Aqui no versículo 13, né? Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Quem era esse João? João Batista. Olha o propósito de Deus aí, o caminho já sendo colocado, né? Caminho sendo colocado. Eu acho bem interessante, nós vamos estudar isso aqui, a ênfase que Lucas dá ao papel de João. Afinal de contas, houve um silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Quanto tempo houve silêncio? Quem lembra? Não ouvi, não. Sem nenhuma profecia. Sem profecia. Então daí aparece João como sendo profeta. Mas ele veio por uma intervenção divina. Tá? Divina. A mãe dele era estéril. Então assim, as coisas de Deus, é interessante que Deus faz as coisas na sua grandeza, para deixar claro que foi Ele quem fez. Nós é que somos tão negligentes, né? Como aquela história que eu contei no último domingo na pregação, né? Aquele advogado que estava chegando no fórum, ele estava para perder o prazo, e ele querendo, Senhor, não tinha nenhuma vaga para ele estacionar, e aí disse, Senhor, se o Senhor conseguir uma vaga para mim, eu passaria a ser mais piedoso, passaria a ser mais fiel, passaria a ser mais frequente na igreja, passarei a me dedicar mais a Ti. Aí uma pessoa sai, quando ele olha a vaga suja, ele diz, Senhor, já consegui, não precisa mais não. Não precisa mais não, já consegui a vaga por mim mesmo, né? Apareceu aqui. Então tantas vezes nós somos assim também. Deus então deixa claro que é a mão dele que está estendida para nós, e nós então somos tantas vezes sem atenção. O versículo 14 diz: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Muitos vão ficar felizes, né, com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Também vamos dar uma paradinha aqui. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Vamos dar uma paradinha aqui. Haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Quem era João Batista? João Batista não tinha um templo como esse que nós temos. João Batista se alimentava no deserto, fez do deserto a sua igreja, comia gafanhotos e mel silvestres, se vestia com roupa de cabra. Então era uma figura aos olhos dos homens exótica, era uma figura perseguida, porém ele era grande diante do Senhor. Se você deseja ser grande,
Procure ser grande diante do Senhor. Não procure ser grande diante dos homens, porque a grandeza dos homens desse mundo é temporária. Ninguém é grande para sempre nesse mundo. Mas quando a gente é grande diante de Deus, essa grandeza é uma grandeza que permanece, é uma grandeza para a eternidade. Então, assim, independente da sua profissão, procure ser grande diante de Deus, como esposa, dona de casa, professor, profissional disso ou daquilo. Procure ser grande diante de Deus, não diante dos homens. Isso. Exatamente. A grandeza era diante de Deus, né? Não diante dos homens. Às vezes nós lutamos tanto, né, por ascensão, por crescimento, temos um olhar tão altivo diante da vida, não é? Nunca estamos satisfeitos com o que temos, nunca nos satisfazemos com aquilo que o Senhor tem nos dado, quando na verdade o que nós mais precisamos, tá, é crescer aos olhos de Deus. E como é que nós crescemos aos olhos de Deus? O Hugo deu uma dica aí, né? Ficando pequeno, se ajoelhando. Quando a gente diminui, se ajoelha, a gente cresce diante do Senhor. Quando Marta e Maria receberam a visita de Jesus, Marta foi preparar algumas coisas da casa, enquanto que Maria, eram irmãs de Lázaro, né? Maria, então, ficou lá aos pés de Cristo, aprendendo dele. E Marta foi se queixar para Jesus: Maria não me ajuda, tá? E Jesus disse: Marta, tu estás ansiosa. Quantos de nós, né, também não ficamos ansiosos nesta vida? Tu estás ansioso com muita coisa, e poucas são importantes, na verdade uma só. Maria escolheu a melhor parte dela. Essa melhor parte nunca será tirada, porque aquilo que nós ouvimos de Cristo permanece, fica. Ela está aí pequenininha aos meus pés, mas ela está sendo grande aos olhos do Pai, porque ela está aprendendo aos pés de Jesus. Então, isso é muito precioso. Ele será grande diante do Senhor. Então, nosso desejo é que você procure ser grande, acima de tudo, diante de Deus, não diante do mundo. Na verdade, a grandeza deste mundo só gera problema, queridos. Gera inveja. Eu sempre dizia para os meus filhos, né? Quanto menos souberem de nós, melhor. Por que as pessoas têm que saber tudo a nosso respeito? Por que eu tenho que expor tudo, como é que está a minha vida? Por que eu tenho que usar a minha rede social para me colocar em uma situação de ostentação? Por que eu tenho que ficar aparentando, sabe, ter uma vida perfeita nas redes sociais? Por que não utilizar dessa ferramenta para demonstrar que nós somos completamente dependentes de Deus? Que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa salvação, que Ele é a nossa esperança. Por que eu tenho sempre que demonstrar, tá, para todo mundo que eu estou muito bem nesta vida? Cuidado, porque isso pode ser sintomático. Isso pode ser sintoma de que você realmente está muito satisfeito com essa vida. Pode ser sintoma de que você não tem nenhuma esperança de uma vida eterna com Deus, porque aqui está muito bom. Não tente fazer desta vida o céu. Aqui não é assim. Procure ter uma vida digna, procure ter uma vida adequada, porém, sempre com modéstia. Sempre com modéstia. Sempre engrandecendo aquele que tem, de fato, nos dado tudo que temos. Ele é que é bênção, e não
Por que eu tenho que fazer uma propaganda, tá? Como se eu tivesse uma vida perfeita, como se eu tivesse uma família perfeita? Não, não. A melhor coisa, tá, é apresentar Deus como aquele que aperfeiçoa a nossa vida, como aquele que aperfeiçoa a nossa família, e nós somos inteiramente dependentes dele. Que possamos buscar uma grandeza espiritual e não a grandeza deste mundo. A grande verdade é que o excesso de exposição só gera inveja, só gera inimigos muitas vezes, né? Gera inimigo. Porque, olha, a pessoa fica querendo cobiçar aquilo que temos. E nesse mundo tão complicado, por que eu tenho que sempre estar expondo aquilo como se eu tivesse algum merecimento por ter? Então, que nós possamos buscar uma grandeza que seja espiritual e não deste mundo. Nisso, certamente, o Senhor será glorificado. Amém? Vamos parar por aqui hoje, para termos esse momento de oração, tá certo? E na próxima terça, nós continuaremos e certamente venceremos essa sessão que nós iniciamos hoje. Nós vamos orar nesse instante, queridos, e eu gostaria que os irmãos estivessem lembrando de orar pelo pastor Kennedy, pela sua recuperação. Graças a Deus está tudo sob controle. Nós temos tido contato com a nossa irmã Nadísia, e que está acompanhando seu esposo. Vamos continuar orando para que ele tenha uma plena recuperação, plena e breve, não é? Eu gostaria também que nós orássemos pelo Nilson, que é irmão do nosso irmão Gilton. Ele está enfrentando um câncer, e eu gostaria que a igreja lembrasse de orar por ele. E vamos orar por nossas famílias, pelos nossos filhos, o mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, tão complicado, que nós tenhamos sabedoria para orientar os nossos filhos. Vamos orar pelas famílias da nossa igreja. Vamos orar para que o nosso Senhor nos abençoe e nos sustente, porque nós dependemos do seu sustento. Vamos ficar em pé. Não sei se alguém tem um pedido de oração, às vezes eu esqueço. Pode falar agora. Marissa, se alguém também colocar aí, você fica observando, tá? Na última terça o Gilton pediu. Então vamos orar por nossas famílias. Vamos nos lembrar de orar pelos nossos familiares que ainda não se renderam ao Senhor Jesus. Nunca nos esqueçamos de orar por eles. Vamos orar. Anselmo. Opa, vamos orar pelo seu Fonseca. Isso, pelo irmão Fonseca, lá no Espírito Santo, né, Anselmo? Pai do nosso querido irmão Anselmo, que está aqui conosco. Mais algum pedido de oração? Vamos orar também pelo retorno do povo de Deus à casa, né? Domingo nós tivemos aqui um culto tão abençoado, né? Tivemos um número tão bom de irmãos, a igreja estava quase cheia, né? As pessoas com um pouco mais de liberdade, graças a Deus, esse vírus está sendo controlado, acima de tudo pelo poder de Deus, né? Eu ouço as pessoas falando, graças a isso, graças àquilo, graças a Deus, acima de tudo, é a mão de Deus. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que é o Senhor. Vamos orar ao Senhor? Vamos lá? João, pode orar, João, por favor? Tire a máscara, por favor, e ore. Agora eu gostaria, o irmão João vai... Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos, Senhor, mais um dia de tua presença. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que ela encontre morar nos nossos corações e que possamos aplicá-la dia a dia, Senhor. E siga de exemplo para nós, Senhor. Visite, Senhor, o caso que foi mencionado aqui pelo pastor, Senhor, o pastor Kennedy, nosso querido pastor que fez submeter essa cirurgia, Senhor. Que o Senhor possa estar restaurando, Senhor, a vida dele, Senhor. Que ele logo possa estar aqui, que ele tenha ganhado o temor dele, Senhor. Visite, Senhor, também o irmão do nosso irmão Gil, né? Que está numa situação difícil, Senhor. Mas para que, Senhor, basta que o Senhor derrame a graça sobre eles. Amém. Visite também o pai do irmão Anselmo, Senhor, da hospitalizado, Senhor, que o Senhor possa estar visitando ele nesse momento. Amém. Entra com o teu bálsamo, alivia as dores, Senhor, alivia
Senhor possa, meu Pai, curar a Senhora nos assista. Pedimos também por todas as famílias da nossa igreja, Senhor, nossos familiares, Senhor, que possamos a cada dia, Pai, te servir e estar presente aos teus pés. Perdoa nossas falhas, perdoa nossas fraquezas e nos dá paz para os nossos lares. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o consolo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. Uma oração silenciosa aos nossos pedidos. Deus os abençoe.